Sim, os fariseus, nisso, coisas de costumes, eram muito severos. E não as perdoavam a ninguém, não toleravam nada. Toleravam tudo neles, mas não toleravam nada dessas coisas nas outras pessoas, naqueles que eles tinham, dos quais eles eram os fiscais e os polícias, dos costumes. E então, não, será neste caso, se a narrativa for aceite, neste caso no Evangelho de Lucas e não neste, pois então seria uma mulher apanhada em flagrante num ato de culto idolátrico e não em adultério no sentido sexual. Portanto, tirem daí o sentido e não fiquem a pensar nisso. Nunca mais pensem nisso, porque não corresponde objetivamente à realidade dos fatos, não corresponde à verdade. E, portanto, o que aqui se condena é a idolatria. E os fariseus que condenam a idolatria nos outros não conseguem ver a grande idolatria que eles próprios estão a praticar, que eles estão a seguir e até estão a impor às populações. Porque fazer da lei um valor absoluto, mesmo da lei de Moisés, um valor absoluto acima dos seres humanos concretos, das suas situações concretas, já é uma idolatria. É transformar a lei num falso Deus, num Deus ídolo, num ídolo. E, portanto, eles eram os grandes idólatras. E, no entanto, arrastam para aqui, para Jesus, se isto for aqui considerado, arrastavam para Jesus uma mulher que pode ter sido apanhada, porventura, e às vezes isso aconteceria, a prestar culto a imagens de algum Deus de outros povos, e que, como faz agora os da Igreja Católica, que andam aí sempre à volta das imagens da Senhora de Fátima e das outras todas, até o Papa anda, e portanto isso são os cultos idolátricos, mas assim mais rasteiros, não é? Os mais rasteiros, porque a pior idolatria não é essa, a pior idolatria não é a do culto das imagens, a pior idolatria é do culto do mercado, do culto do Senhor Dinheiro, do Deus Dinheiro, isso sim. Isso é a idolatria que mais mata e que mais oprime, que mais nos descria. Pronto, então percebemos isso, e é talvez até por isso que os fariseus, postos perante a decisão, quem estiver sem pecado de idolatria atira a primeira pedra, se vão todos embora, porque idólatras eram eles. E bem veem que o olhar de Jesus percebe, as palavras de Jesus estão a denunciar precisamente a sua idolatria. E então, neste contexto do capítulo 7 e do capítulo 8, não se trata praticamente de outra coisa senão de vir a desmascarar a idolatria toda, em que fariseus, os teólogos, doutores da lei, os sacerdotes, todos os dirigentes estavam absolutamente caídos. Eles eram fanáticos do ídolo, do Deus ídolo, da idolatria, do Deus dinheiro e do Deus poder, é claro, do Deus poder. Como hoje somos também fanáticos, de uma maneira geral, quem não faz a opção de ser pobre por toda a vida é fanático do Deus dinheiro, ou porque o tem, ou porque o ambiciona, ou porque tem um grande desejo de o vir a ter. E, portanto, se tiver a oportunidade, enriquece. Não é daquelas pessoas, não são daquelas pessoas, daqueles homens ou mulheres que, mesmo que tivessem a oportunidade, primeiro já não a procuram, e mesmo que ela lhes caísse assim de mão beijada à porta, lhes batesse à porta, a rejeitariam, a recusariam, por opção de serem pobres por toda a vida. E, portanto, esta liberdade, esta graça de escolher ser pobre por toda a vida, manter-se pobre por toda a vida, vacina-nos contra toda esse tipo de idolatria. Não há o risco de termos esse pecado. Agora, quem não tem essa opção de ser pobre e de se manter pobre por toda a vida, pois está sempre sujeito a entrar por essa via, pela via da idolatria, quer seja a da riqueza acumulada e concentrada, o poder financeiro, quer seja quando o convidam para fazer parte do poder político em qualquer dos lugares, desde a base ao topo, depois aceitam e ficam até vaidosos com isso, sentem-se promovidos com isso e a família tem orgulho,
como também, se forem escolhidos para serem clérigos, para serem poder sacerdotal, para serem poder religioso, eclesiástico e fazer carreira até ao topo, pois também ficam todos contentes e beijam as mãos de quem lhes oferece esse tapete vermelho. Não têm a opção de serem pobres e por toda a vida e, portanto, estão facilmente abertos, fragilizados perante qualquer tentação que lhes chegue, que lhes bata à porta de um Deus falso, do Deus falso da idolatria, que aqui no nosso século XXI é sobretudo materializada do ponto de vista histórico nos três poderes, na tal trindade dos poderes que eu já tenho aqui falado. O poder, antes de mais, o poder sacerdotal religioso, depois o poder político armado, poder político e político armado, que normalmente não há poder político sem ser poder político armado, e o poder económico financeiro, hoje sobretudo financeiro, à escala global. Pois, assim se percebe porque é que eles depressa deixaram cair as pedras, porque bem percebem que no olhar de Jesus e na palavra de Jesus, quem é mais idólatra não era aquela mulher, eram eles os grandes dirigentes, que eram os grandes idólatras. Como no nosso século XXI, os grandes dirigentes, mesmo das igrejas, é que são os mais idólatras. Claro que custa muito ouvir isto, também custa a mim muito ter de dizer isto, mas tem que se dizer, porque efetivamente é assim. E enquanto não percebermos, nem os próprios, nem os outros, percebermos isso, nós prosseguiremos nessa idolatria, nessa autodescriação, sem darmos por isso. E somos os mais infelizes dos seres humanos, os mais deprimidos, os mais tristes, mesmo que gargalhemos muito. Mesmo que gargalhemos muito. Somos os mais infelizes e os mais tristes dos seres humanos. Porque não somos nós, são o que fizeram de nós, de fora para dentro. Somos segundo um molde e não somos nós segundo a nossa matriz original, única e irrepetível. Infelizes, desgraçados que seremos nesse caso. Então, vamos entrar diretamente e em força neste capítulo 8, na parte que prossegue a do capítulo 7. E aí, aqui já diz, Jesus fala-lhes novamente. Aquele parênteses desaparece e tudo seguidinho era assim. Também tu és Galileu, investiga e verás que da Galileia não sairá nenhum profeta. É assim que terminaria o capítulo, a dividir em capítulos, terminaria o capítulo 7 e agora o 8, no original não há capítulos, mas enfim, se supusermos que haveria, então, mantendo esta divisão em capítulos, agora o 8 começa assim. Jesus fala-lhes novamente. Quer dizer, ainda não tinha dado por acabado, concluído, o duelo teológico com os dirigentes que era preciso ter. E um duelo teológico desarmado. Este camponês carpinteiro de Nazaré, que se desenvolve, é o único ser humano que se desenvolve na história de dentro para fora, sem nenhum desvio, a partir da sua matriz original, e assim devemos ser todos nós, os seres humanos, cada uma de nós, pois este ser humano prossegue, acha que ainda tem mais a dizer, ainda tem mais a denunciar, mais a desmascarar, para que finalmente eles percebam que estão todos caídos na idolatria e que têm todos de mudar de ser, têm todos de se converter, de arrepiar caminho, sob pena de nunca chegarem a ser, na história, seres humanos, serem idólatras, que é ser uma outra coisa que não o ser humano. Ser uma outra coisa. E uma coisa sempre aberrante, da qual brotam fatalmente efeitos perversos, de exploração, de mentira, até de assassínio, e até de autoassassínio, de suicídio. Temos
de perceber. E é por isso que Jesus insiste em levar este seu duelo teológico até ao fim, até ao limite. E vai ser aqui, neste capítulo 8, que se inicia assim, como estou a acabar de dizer. Jesus fala-lhes novamente. Já vamos prosseguir.